tá, irmãos? Deus se alegra quando a gente tira um tempo e se dedica para isso. Confesso que esperava mais irmãos hoje, né? Depois das férias, tudo, alguns justificaram, né? Mas Deus se alegra com aqueles que estão aqui, se dedicando. Eu queria agradecer aqui também o pastor Ivonei, não pôde estar conosco no encerramento do ano passado, né? Agradecer pela dedicação, pela ajuda, né? Voluntária que sempre tem emprestado. Se não fosse a disposição dele, do irmão Luiz Felipe, nós não teríamos o curso, né? Então, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aí mais esse ano. Espero que a gente possa ajudar esse povo aí e nós também crescer com isso, amém? Vamos fazer uma oração então e dar início à nossa aula desse ano. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos glorificar a Ti, Pai. Por mais um ano que está começando, nós nos reunimos pela primeira vez esse ano na turma de teologia para continuar os nossos estudos a respeito da Tua palavra, para juntos aprendermos mais de Ti. Queremos pedir que o Senhor venha abençoar esse ano, venha abençoar as nossas aulas, venha abençoar, abrir o nosso entendimento, Pai amado, da Sua palavra. Todo o conhecimento aqui passado, Senhor, aqui transmitido, venha entrar no nosso coração, venha fazer morada. Que nós possamos aplicá-lo na nossa vida familiar, na nossa vida congregacional, que nós possamos fazer, Senhor Deus, o bem e buscar cada vez mais a Ti, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, aqueles que hoje não puderam estar, que o Senhor venha direcionar cada aula, Senhor Deus, cada conteúdo, que nós possamos estar debaixo da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, com a palavra... Amados, paz do Senhor a todos. Bem, bom estarmos aqui nessa noite, como bem disse o irmão, nós vamos organizar ali. Pagadinha e Tá brincando. Queridos, a gente não estava com mais alunos hoje, né? Mas importante nós estamos aqui para conversar. Na verdade, não é não, né? A gente está cheia de todo pronto. Politicamente correto, que bom que você está aí, né? Mas na verdade é bom, é bom que você vê todo mundo aí, né? Já fico doido esse negócio. Todo mundo tira o livro do plástico aí, fazer aquele barulho, todo mundo junto aí, né? Depois a gente foca na isso aí, vai. Isso. Eu sempre que eu escuto o barulho do livro, eu lembro do Cuca, né? O irmão Cuca. O Cuca ele chegava no último dia da prova, né? Ele não via nenhuma aula. O Cuca era um cara espetacular. Tomara que ele estivesse assistindo esse vídeo agora, deve ser mandar esse vídeo para ele. O Cuca era um cara espetacular, presbítero da igreja, né? Presbítero que nunca fez teologia da vida. Um grande pai dos assembleanos, né? Todo presbítero que fez teologia na vida, né? Mas eu gostava dele porque ele era gente boa, mas ele era, tipo assim, não era esforçado, mas ele era crente. E aí, tipo, no dia da prova, a quarta aula do livro, o dia da prova, ele vinha. E lembrando que na da Silicópolis não era o quarto dia, porque nunca tinha o quarto dia da aula. Para mim, meus livros duravam 6, 7 até 8 aulas. E aí ele chegou, claro, a gente concordava com os alunos, olha, vocês vão esperar um pouco mais para se formar, a gente vai para o profundo. O pessoal dizia, amém, pastor, né? De profundo. E aí chegava a sexta, sétima aula, ele vinha na primeira aula dele. Ele vinha com o livro, quando ele entrava na sala assim, e só um pouquinho, pastor, voltava e estava o barulho dele arrancando plástico. Nem o livro não tinha lido ainda, não tinha nem tirado o plástico. A vontade de mandar ele embora, né? Mas aí ele era tão querido que deixava ele entrar. E ele entrava e fazia a prova e tirava 10. Sem óculos, ele era cego, né? Sem óculos. Meu Deus. Sim. Não sei como. É muita sorte. Não quero saber, não, acho que não era muita cola mesmo, né? Mas eu deixei por assim, né? Porque... Ai, Jesus, é só o sangue cordeiro, né? Mas é bom demais de estar aqui, gente. Eu quero recomendar 2 livros aqui rapidinho. Eu estou fazendo um negócio aqui, gente, que eu recomendo para você estudar, que é o hebraico e o grego. Eu passei uma semana agora estudando e fiz um alfabeto, o Aleph Beit, né, que é o alfabeto hebraico, e fiz todo ele do grego, do hebraico para o português. Porque o alfabeto não é só a transliteração das letras, mas é o significado que as palavras têm, porque cada letra tem uma palavra. Então, gente, é fantástico, fantástico. Eu queria tempo para fazer isso, mas não fiz, semana tirei um tempo no meu trabalho e fiquei umas 2 horas todo dia fazendo e fiz o Aleph Beit. Eu quero passar para vocês só ter ideia, para vocês terem ideia da grandeza que é isso aqui, da importância que tem isso aqui. Olha só, por exemplo, eu estava estudando, porque tudo isso começou quando eu fui estudar a palavra. Eu preguei sobre pão, né? E o pão, o significado do pão, né? Que na verdade a palavra pão não tem nada a ver com pão de cereal. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, está dizendo que eu sou um cajado, eu sou uma cerca e eu sou vida nova. Não tem nada a ver com pão.
né? Porque o original é diferente. E aí eu fui buscar, eu vou pregar uma conferência na semana, sexta, sábado, domingo, eu vou pregar sobre, a primeira mensagem que eu quero pregar sobre silêncio. E eu fui buscar a palavra silêncio original. O que quer dizer silêncio? Só para você ter ideia da importância que é isso aqui. Isso mexeu comigo, assim, tem tirado não minha paz, mas tem me levado eu estou lá no trabalho e estou sorrindo, eu pensando, o que deu com isso? Cara, olha que tremendo isso aqui. Eu já procurei evangelizar, né? Olha que tremendo o significado disso. Por exemplo, a palavra silêncio, né? Silêncio, no hebraico, ele é shakat. Só que ele se escreve, isso é interessante, isso aqui é forte demais. O hebraico, ele escreve da direita para a esquerda. Por quê? Olha que interessante, gente. Então, no original a gente vai ler, a gente vai escrever assim. Vamos ver se eu consigo. Assim é silêncio no hebraico. Até aí tudo bem, assim é shakat. Na verdade, você vai pronunciar diferente. Só que cada letra no hebraico tem um número, tem um significado e tem uma arquitetura. E aí que é o negócio. E essa letra aqui, a primeira letra, essa aqui é um shin. E shin, o significado dela parece um dente, não parece? Uhum. Parece um dente. Essa é a letra do dente. O desenho dela é o dente ele tritura. O dente ele quebra, né? O dente ele torna uma coisa que é de uma forma, você come uma coisa de uma forma, vai virar de outra forma, então ele tritura. Só que aqui também são 3 chamas. Significa fogo. O fogo também é tritura, ele consome, ele queima, né? Então quando você vai ler, por exemplo, silêncio, o silêncio, a primeira coisa que ele faz, ele consome. O silêncio ele tira a tua paz, ele queima, ele arde dentro de você. E também é a Trindade. Ao mesmo tempo representa a Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma letra só. Uma letra só. Mas tem muita coisa dentro disso aqui. Então você tem ideia. Então eu ganhei uma semana assim, estudando sobre isso, e isso nem fui no profundo, fui bem superficial assim, mas sobre o significado veio de uma letra. Então ele vai escrever outro detalhe, é que o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda. Por quê? Porque o hebraico é a língua de Deus. É a língua, primeiro manifesta que Deus fala com o homem, Deus fala pelo hebraico, porque Deus fala com os hebreus, né? Fala com os judeus. E ele escreve da direita para a esquerda, por quê? Por que escreve da direita para a esquerda? Porque, qual é o verbo vivo encarnado? É Cristo. Então, claro que ele é um pouco herético, né? Um pouco herético, um pouco mais. Né? Mas então, se o verbo encarnado é Cristo, a palavra revelada do hebraico é Cristo. E Cristo vem fazer o quê? Ele vem para mostrar, para apontar para quem? Ele vem só para apontar para o Pai. E Jesus está sentado aonde? À destra, à direita do Pai. Então, ele vai fazer o quê? O Pai está à esquerda de Jesus. O hebraico, ele escreve da direita para a esquerda, sempre apontando para o Pai. Sempre mostrando para Deus, sempre mostrando para Jesus. O Cristo apontando para o Pai, sempre. Né? Então, o hebraico é muito forte. Eu passei uma semana estudando, fiz o alfabeto, fiz o alfabeto e hebraico. Irmãos, é muito forte, muito bom o negócio aí. Olha, a partir de agora, toda mensagem minha tem uma coisa desse aí no meio, porque é muito forte. Uma letra só. De uma letra só, né? Para quem estava esses dias que eu preguei na série sobre isso, né? Eu preguei nações sobre isso também, né? A primeira letra de pão, por exemplo, né? Que é Lamed é uma letra, mas tem um nome. Lamed significa um cajado. Cajado fala de autoridade, fala de poder, fala de domínio, fala de governo. Veja a grandeza disso aqui. Então a gente lê por ler a Bíblia às vezes, né? Mas o que tem por trás dela é muito profundo. Só que eles começam a ler e dizem, pô, peraí, vamos ver, eu estou lendo a Bíblia, de repente, pô, cara, o que é que ele quis dizer com isso aqui? Aí você vai lá e você vai para o Google Tradutor, vai ter que pegar do hebraico para o português, para entender, joga o tradutor a palavra certinho em português, joga no hebraico, você pega o hebraico, pega o alfabeto, vai entender o que quer dizer na verdade. Pô, na verdade está querendo dizer isso. É muito forte, vale a pena você estudar o hebraico, tá? Quem sabe a gente consegue fazer um curso na frente do hebraico e do grego, eu tenho tempo focado nisso, quem sabe a gente consegue trazer alguma coisa para vocês. Quero recomendar 2 livros, a gente vai falar sobre histórias das religiões, então vou recomendar 2 livros aqui. Tempos do Antigo Testamento, isso aqui é um contexto social, político, cultural. Erika Harrison, é um cara muito bom. Isso aqui irmão, isso aqui é muito massa. Não sei se você já tem isso aqui. Alguém tem esse livro aqui? Não? Isso aqui é muito bom. Tem o Tempo do Antigo e do Novo. Capa dura, essa edição top, né, que são na época. Eu tenho isso que vai fazer alguns anos e tá novinho. Novinho.
Mas muito bom você ter esse aqui, Tempos do Antigo Testamento. Esse aqui vai falar sobre o contexto histórico, o contexto religioso da época, vai abranger as descobertas arqueológicas também, tá? Vale a pena você ter, eu não sei quanto é que tá. Esse aqui é capa dura, então é mais caro. Se comprar, irmãos, uma capa normal, dá no mesmo, tá? Não muda nada. Achei capa dura porque foi uma edição premium já na época, tá? Eu nem sei a edição de quando é que foi, mas eu tenho ele faz alguns anos, deve fazer pelo menos uns 7 anos que eu tenho ele. Muito bom. Esse é top, top do top. E aqui eu trouxe outra vez aqui, a Torá comentada, né? Edição hebraica e português também. Esse aqui é a Torá, esse aqui é os 5 livros da Bíblia, mais provérbios e salmos, tá? A Torá dos judeus. Vale a pena você ter na tua casa. Eu vou dizer que eu uso bem pouco, tá? Mas é bom isso aqui também. Na verdade é mais para volume, tá? Não vou dizer que você tem, mas é bom. Porque se você não dedicar tempo para você compreender ela, vai dar em nada. É um tijolo praticamente. É um tijolo, mas é legal, né? Vocês vão ter a Torá, tem a Torá. Eu quero comprar um Corão agora. O Corão é uma coisa que eu tenho desejo. Vamos lá para o nosso livro então, gente? A gente vai ler bastante hoje na primeira aula, porque a primeira aula a gente vai falar sobre a questão um pouco mais teórica, mas não bem nas próximas aulas. A gente vai falar aí sobre as grandes religiões mundiais, vamos falar sobre, não tem no livro, tá? Vamos falar sobre as grandes religiões, as maiores religiões ocidentais, vamos falar sobre descobertas arqueológicas, se vão provar a existência dessas religiões ou não. Enfim, vai ser bem produtivo. Vamos lá para a introdução da nossa lição na página 9, é isso? Vamos lá, começamos a ler aí. Nós precisamos ler a introdução, vou ter que falar uma coisinha, a gente poder pular uns tópicos aí. Pode começar a ler aqui, Davi. A história da humanidade revela a força da religião, pois nunca se viu um povo ou nação que não tenha tido aos seus deuses e crenças. O ser humano caminha a trajetória da existência, motivado pelas forças do além. Não aceita carregar o fardo da existência sozinho. Conta com o auxílio dos deuses. Assim, estudar a história das religiões significa conhecer o ser humano em suas alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, seus medos e receios. Nascer, viver, procriar e morrer não basta. O ser humano quer mais, quer viver eternamente assim. Assim, cada povo tem suas respostas aos dramas da condição humana e às ameaças da vida. A partir destas inquietações se constrói a religião, foco deste nosso estudo. Continuar, tá bem? Mais do que saber a respeito de Deus ou deuses, o estudo da religião pode nos ajudar a ter uma compreensão mais profunda da condição humana. Isto posto para prosseguirmos em nossa análise do fenômeno religioso, é necessário fazermos um acordo à estrutura da religião. Segue uma tentativa de definição de religião. Olha só, religião então vem do latim religio, formado pelo prefixo, né, o verbo religare. A gente sempre aprendeu que a religião vem do religare. Por que vem a religião? A religião vem do desejo do homem se ligar a Deus. Esse desejo vai nascer ali, principalmente em Nimrod, né, que é o primeiro grande líder religioso, né? Eu estava buscando o texto aqui, deixa eu ver se eu acho texto, onde é que está Nimrod, fala de Nimrod ali na criação das terras de Sinear, né, quando surge a Babilônia. Deixa eu achar o texto aqui no Google, que é mais fácil que achar na Bíblia, né? Mas você não tem cabeça para lembrar disso. Mas a primeira tentativa de o homem se religar a Deus vem ali. E o homem vai fazer o quê? O homem vai fazer uma torre. Vamos achar a torre de Babel aqui, né? Vamos ver se eu acho Nimrod aqui. Para a gente achar o texto bíblico. Primeira tentativa do homem se ligar a Deus vem na Torre de Babel. Ver se eu acho o texto bíblico aqui. No caso, as minhas palavras. Não achei. Gênesis 10. Vamos ver se está em Gênesis 10 aqui. Gênesis 10.
Bíblia vai dizer, enfim, a Bíblia vai dizer que esses homens vão fazer a torre, vão edificar a Torre de Babel. O Nimrod é lembrado na história bíblica como sendo o primeiro Pontifex Maximus, né? Não lembra disso que eu falei a história da igreja? Quem lembra? Pontifex Maximus? Lembra? Não? Não. O que a gente lembra de Pontifex Maximus? Lembra do quê? Pontífice Máximo ou Papa. Papa. Né? O termo Pontifex Maximus, antes de ser atribuído ao Papa, foi atribuído a Nimrod e foi atribuído aos demais que vieram dele depois dele. Como assim? O unificador, o capaz de unir o paganismo com o que é santo, que é sagrado. Então Nimrod ele veio com essa questão, ele queria unir o paganismo do homem, como se envolvia naquele momento, com o sagrado, de façamos uma torre. Foi Deus, façamos uma torre. Vamos fazer algo. Nimrod é lembrado como um grande caçador. A Bíblia diz grande caçador diante da face do Senhor, quer dizer. Só que alguém vai entender que parece que ele é um cara abençoado. Não, é aquele que faz, que quer ofuscar Deus na terra, quer fazer para si um nome. É o primeiro homem que está fazendo um nome para si. E ele vai fazer o quê? Ele tem a tentativa de uma religião, um religar-se. É impossível o homem se ligar a Deus. Por quê? Irmãos, no Éden, o que acontece no Éden? O que acontece no Éden? O que aconteceu no Éden, irmãos? Éden aconteceu o quê? O homem caiu, exatamente. Então o homem caiu. O homem vai para a terra. Ok? Coisa da terra aqui, cheio de desenho, gostoso, né? Eu sou ótimo de desenho, você sabe disso. O homem caiu. Agora o homem tenta se ligar a Deus. Essa busca de se religar, essa religião, ela surge com o desejo do homem se ligar a Deus. A primeira religião, tipo assim, a história vai presumir essa data, mas é no ano 3, surge mais ou menos no ano 3000 antes de Cristo. Antes de Abraão, antes chamado de Abraão. Abraão é chamado por Deus no ano 2266, se não me falha a memória, ao chamamento de Abraão. De Abrão, na verdade, né? Não era Abraão ainda. Então, no ano 3000, na Suméria, minha cabeça está boa hoje. Nossa. Na Suméria, então surge a primeira religião politeísta. Por que politeísta, irmãos? O que é politeísta? Vários deuses tribais. No ano 3000, então, surge a primeira, não é que surge a primeira, vamos dizer assim, é a primeira situação de uma religião sendo surgida. Então, aqui vamos colocar uma primeira religião. Isso não está no livro, tá? Ou deve estar, acho que não está. Na primeira religião. Aí o homem faz o quê? O homem está caído. O homem está distante de Deus. É o que vai dizer Romanos 3:23. Né? Romanos 3:23 vai dizer o quê? O que diz Romanos 3:23, irmãos? Vamos lá, me ajuda na aula aí, gente. Não lembro. Então vai para a Bíblia aí. Abre a Bíblia aí comigo. Romanos 3:23. Vamos lá. Vamos lá, gente. Estamos aqui teologando. Vamos lá. Tô lascada, quem que você? Bíblia. Como é? Romanos 3:23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Foram destituídos. O que é destituir? Tirar do lugar. Destituir é uma cadeira presencial. O impeachment é um ato de destituição. Vem cá, Magrão. Vitor. Vai o Gilson já. Senta aqui. Ele está na cadeira. Alguém o pôs ali. Só quem tem autoridade para pôr. Eu sou professor, eu posso colocar isso na minha cadeira, porque a cadeira é minha. Então eu posso colocar e sentar aqui. Agora eu sou o único que posso destituí-lo também. O homem está no Éden, no jardim de Deus. Perdão, está no jardim que era plantado no Éden. Sabemos que o Éden não era um jardim. O Éden é uma região que não tem nada a ver com o jardim. O jardim foi plantado no Éden, né? Vocês já estou careca de falar. Então, aí o homem peca. E o pecado faz o que Isaías diz, mas o nosso pecado faz separação de vós aos Deus. O homem está separado de Deus. Então, quando o homem é separado de Deus, vai para a cadeira. A cadeira fica vazia. Porque Deus não muda. Mas o homem perde sua posição, mas Deus não muda, a cadeira está lá. A posição que o homem foi chamado para ser está lá. E agora o homem tenta restaurar essa comunhão com Deus através da religião, ou seja, um religaire, um religamento, uma forma de religar-se com Deus. E aí o homem vai tentar através do Torre de Babel, o homem vai tentar através do sacrifício, o homem vai tentar através de tudo, porém o caminho não pode ser restaurado. O caminho não pode ser restaurado para cá, porque o homem não tem capacidade de chegar ao divino. Porque o homem vai ser pecador e Deus sempre santo. É o que acontece, é preciso para que o homem fosse ligado a Deus, que alguém que é santo venha até aqui e depois possa retornar para lá. Esse é o caminho que faz o nosso Cristo. Então Jesus ele vem não com o meio de um religar, ele vem com o meio de restaurar uma aliança quebrada. Ele vem com o meio de fechar um ciclo. Ele faz o que? Ele faz carne para que a carne possa ser santa. Ele faz injusto, no meio dos injustos, para que os pecadores possam ser justificados.
Então esse religar aqui, o homem não teve capacidade de fazer pela religião, a religião não pôde fazer. Só que a religião aproximou o homem de Deus. A religião focou o homem em Deus. Né? Quando estou falando da religião, a religião cristã, a religião que é a judaica, enfim, ela apontou o homem para Deus. E mesmo as demais religiões, irmãos, as demais religiões, todas elas apresentam a existência de um ser maior. Então, em qualquer coisa, a gente vai estudar, irmãos, sobre a cultura shintoísmo, a gente vai falar sobre aqui pensamento filosófico japonês, vai falar sobre as várias e várias religiões hinduístas, e todas elas possuem um ser supremo, ou seja, toda religião aponta para um Deus, ainda que não seja o nosso Deus, mas aponta para um Deus. E isso traz o homem para perto de Deus. Porque ele começa a questionar sobre aquilo. Por exemplo, Abraão. Qual foi o questionamento de Abraão? Abraão foi criado em uma cultura religiosa da época. Ele foi criado em uma cultura religiosa. O pai dele vendia ídolos, imagens, né? Todo mundo sabe essa história, né? Um dia Abraão o pai saiu de casa, o filho cuidando das imagens, então, para vender, o comércio, da coisa toda. Se vem alguém comprar um Deus, de repente alguém precisava do Deus da chuva, né? Inventário, daquele Deus da chuva lá, enfim. E aquela coisa, a gente fala assim, nossa, que coisa anormal, né? Irmãos, na minha época de infância, a gente pegava, quando não chovia muito no interior, eu sabia isso, também fazia isso, ia lá, pegava um santo, não sei qual era o nome, ia lá molhar os pés na correnteza. E molhava os pés do bichinho que for chover, irmãos. Aí quando via, todo mundo tinha um Buda em casa, aquele barrigão de fora lá, e aí quando chegava alguém em casa, chegava alguém lá, colocava as moedas dentro, né? Alisava o barrigo e colocava virado de costas, não vinha prosperidade. Irmãos, nós brasileiros somos um secretismo gigantesco, sabia? Nós somos uma religião muito secreta, porque no Brasil, nós só evangélicos temos 33 mil denominações registradas. Só evangélico é registrado. Diz o censo aí que tem mais do que o dobro, tem o dobro disso e não é registrado. Para cada Assembleia de Deus, tem mais duas que não é registrada. Coisa feia, né? Então, voltando para cá. O homem tenta se ligar a Deus, através da religião não consegue. Mas é preciso que Cristo venha para ligar o homem, é por isso que nós precisamos olhar para Cristo. A única forma de ligar, porque ele vem e faz o conserto. O homem pecou, peraí, o homem pecou. Foi lançado na terra. Jesus faz o mesmo caminho. Ele se faz carne. E João vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que aponta para Cristo, para Deus, habitou entre nós. E nós vimos, né, cheio de graça e de verdade, né? O João vai falar para o João e diz assim, cara, eu estava lá. João é o único apóstolo que diz o seguinte, eu não estou falando de uma história que eu ouvi falar, eu estava lá. João é o único que vai dizer isso. Nós vimos e ouvimos. E testificamos. Ou seja, eu não estou dizendo uma coisa que eu ouvi. João está dizendo o seguinte, cara, eu estava lá quando ele andou sobre as águas, eu vi. Eu comi o peixe das brasas, eu comi o pão multiplicado, eu vi aquele multidão de irmãos. Eu penso João dizendo assim, cara, eu estava lá. Quando aquelas 5 mil pessoas comeram, 5 mil, pode ser 15 mil, né? Fala 5 mil homens, comeram lá do pão a se fartar. Eu estava lá, eu recolhi, inclusive, eu tenho um cesto que eu comer depois. Mas loucura, eu estava lá. Esse João, como os demais discípulos, estão falando de algo que eles testificaram, que eles vivenciaram. Ele veio habitando de nós, mas ele vem para ligar o homem a Deus. E somente ele podia ligar o homem a Deus. Ele se faz carne, habitou entre nós. E agora ele se faz sacrifício por nós. Logo o homem ficou incapaz de se ligar através da religião. Mas a religião veio para apontar, para mostrar um Deus superior, para mostrar um ser superior para a humanidade. A ideia máter da religião foi boa. Só que a religião sozinha é incapaz. Porque era necessário que alguém, lembra que eu falei soteriologia? Quem fez soteriologia comigo, vai lembrar que eu falei sobre isso. É necessário que alguém que viesse salvar ele primeiro, ele quisesse salvar e ele atendesse todas as prerrogativas do Salvador. Ou seja, alguém que pudesse perdoar com o seu sangue, ele pudesse aplacar a ira de Deus, tudo aquilo que precisava ter incutido nele. Somente uma pessoa podia fazer isso. Somente Jesus. Alguém que atendesse todas as prerrogativas divinas e as humanas. Sacrifício, mudo, como cordeiro, tudo que Isaías profetizou, tudo que a palavra havia dito antes, alguém que pudesse ligar o homem a Deus, coisa que a religião não pôde fazer. Ok? Dúvidas, perguntas? Eu estou no modo pregador, então eu vou falar bastante. Então, beleza, gente? Esses dados aqui não estão no livro, tá? Então, vamos colocar dados aqui no livro e anotar, tá? Se anotar, né? Percebam que a religião, ela nasce antes de Abraão. Como assim antes, irmãos? É que nós temos que entender que a data, o calendário tem duas partes, né? No ano Domini, o ano domínio, né? O ano zero aqui, na verdade, 2 anos zero, um para frente e para trás, né? Mas o ano domínio aqui diante, depois de Cristo, aí vai numa crescente, né? Agora, antes de Cristo aqui, irmãos, aí começa, é o contrário, né? Aqui vai ser o ano zero, então aqui nós estamos no ano 3000, antes de Cristo, aí depois é 2260, quando Abraão, 266, quando Abraão aparece na história aí, e vai decrescendo até o ano zero. O Antigo Testamento, ele vai, antes de Cristo, vai decrescendo. Aí o novo, quando a partir de Cristo a gente começa a crescer até o ano 2020,
e 22 como está hoje. Tá? E no Antigo Testamento ele vai decrescendo, tá? Então ele vai ter que morrer no ano zero, porque Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele é o final do Antigo Testamento, é o final da Antiga Aliança, mas ele é o começo da Nova. E é claro que a gente sabe também que não estamos no ano 2022, né? Mas nós devemos estar segundo os Exíguos, que foi o autor do primeiro calendário, nós devemos estar aí por volta, comparando com as palavras de Joséfo ali, nós devemos estar por volta aí do ano 2026 ou 28. Né? Então ali que tem essa 4 a 6 anos de diferença entre o calendário, porque o calendário romano ele marca a partir da coroação de Rômulo, imperador de Roma, né? E naquele dia teve no dia da coroação teve um eclipse, né? Então a data desse eclipse não foi bem naquele ano, segundo os arqueólogos, enfim, os estudiosos, enfim, que não foi, então tem uns 4 aí anos diferentes, então nós talvez sejamos no ano 2026, mas não vem ao acaso, não interessa nada, né? Certo que ele veio e que nós estamos vendo o tempo da graça, né? Que é mais importante. Perguntas? Não? Vamos lá. Eu só preguei domingo à tarde, não quer dizer que essa semana eu estou com muita voz, muita vontade de falar. Então, vamos lá. Religião. A religião então vem que deseja se religar, se aproximar o homem de Deus. E nós vamos entender que na religião, nesse sentimento, esse desejo de unificar, de unir o homem a Deus, os pensadores, os líderes religiosos vão criar suas teorias. A gente vai falar muito sobre as teorias hoje aqui, muito sobre, quer dizer, hoje não sei, vou falar bastante sobre essas aulas aí, sobre essas teorias que eles criaram. Página 10. Religião e suas dimensões. Vamos lá, aqui parou ali o Vitor, continua então. Ao estudarmos a respeito da religião, devemos atentar para uma distinção sutil, porém relevante. A manifestação religiosa como realidade individual e comunitária ao aspecto pessoal, da religião que promove o encontro e o desejo de ligamento ao divino, que por sua vez acaba nos unindo com todos os que se unem a ele, aspecto comunitário e social. Isto porque, naturalmente, não se vive religiosamente só. Quando adentramos a este mundo, herdamos a cultura e fomos socializados no contato com outras pessoas. O mesmo se dá com a religião. Olha só. Nós temos a religião como realidade individual, ou seja, religião como realidade comunitária. Primeiro, a religião como atua dentro do ser, dentro de mim. Irmãos, todo mundo tem uma religião. Hoje, no mundo, no planeta, nós temos mais de 90% das pessoas, mais de 90% das pessoas do mundo, tá? Do mundo, dizem ter uma religião. Mais de 90% dizem ter uma religião. Aí tem os ateus, né? Que, segundo o pensador aí, os ateus são os que mais têm religião. Porque tem que ter muito crente para defender a tese que Deus não existe. Então tem que ter muita fé para poder crer que não há um ser supremo. Então os ateus, irmão, quem diz ateu é o pessoal que, porque tipo assim, ele tem que criar uma teoria muito forte para dizer que Deus não existe. E não basta aquela teoria do relativismo, aquela questão, não basta, é muito pouco para eles mesmos. Então a maioria das pessoas que dizem ateu, na verdade, são muito crentes. Porque para defender a ideia que Deus não existe, tem que ser muito crente. Para negar tudo, de tudo, de forma, primeiro tem que apagar Israel do mapa, né? Não estou falando só da fé cristã, nossa, no Deus Todo-Poderoso, mas qualquer forma de fé, eles repudiam, então o cara tem que acreditar muito no que pensa para poder defender uma tese dessas, né? Já alguém falou ainda, né? Esse cara tem que buscar Israel fora, né? Israel é a maior prova física de que a Bíblia existe, pelo menos nega a espiritualidade da Bíblia, então nega a parte histórica. A história vai dizer que Israel está lá, e Israel está lá, como a história diz, a Bíblia vai dizer isso, e Israel é uma prova física. Eu estava lembrando semana, né? Entendeu? O cara chega lá no Egito, não tem nenhuma prova, irmãos, não tem nenhuma prova no Egito de que os israelitas estiveram lá naquele período de escravidão. Há documentos históricos, mas irmão, não tem nenhuma prova física, eles apagaram tudo, arriscaram o nome de Israel de lá. Porém, no Cairo tem uma estátua de pedra negra esculpida. No Cairo, chega lá no Cairo, tem uma estátua grande lá. Isso me contou quem foi lá, o pastor Lázaro Reis esteve lá, inclusive, todo mundo vai estar lá. Tem uma estátua de pedra negra esculpida embaixo, diz assim: este é Moisés, que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó.
Está lá. Não tem prova física, não vamos colocar uma prova física aqui, que é uma estátua lá, está aqui em Moisés. Bíblia, provando que é a Bíblia verdadeira. Então, claro, tem vários escritos, né, descobertos aí com o passar do tempo, mas eles riscaram. Por quê? Por que riscaram, irmãos? Porque se eles afirmarem ou concordarem que Israel foi preso lá, foi escravo deles, se eles confirmarem, porque aquela construção grande tem lá, tudo Israel que ajudou a fazer. Tudo Israel que ajudou a fazer, que foi escravizado lá por 300 e poucos anos. Aí você pega lá, se eles afirmarem que Israel foi escravo deles lá, eles têm que afirmar que Deus tirou eles com um braço forte. Aí tem que afirmar que eles foram derrotados por um Deus que eles não viam. Por um ser que não foi um exército que tirou Deus de lá, Israel de lá, foi o próprio Deus. Então, se eles afirmarem, então eles dizem assim, pera, o Deus hebreus existe. Então é melhor para negar, eles negam toda a história e dizem que naqueles 300 e poucos anos lá que Israel foi escravo, não existiu, eles não foram escravos. Né? Então, é uma questão muito forte. A religião individual que se desenvolve dentro do ser, que eu desenvolvo dentro de mim, todos nós temos. Nós temos religião, nós somos evangélicos. Mas a nossa fé, pastor, sim, nós temos uma religião. Nós temos parte disso. Nós temos parte disso. E a religião enquanto realidade comunitária, que desenvolve com a comunidade. Ou seja, eu faço parte de um grupo, eu sou assembleano, sou pentecostal, eu faço parte de um grupo. Eu faço parte da religião aqui. Essa é a minha religião, essa é a minha forma de me aproximar de Deus. Eu faço parte disso. Eu sou um ser religioso, sim. A questão é que a gente tem a religião, uma questão de entender o seguinte, a religião é aquilo que te faz um pensamento que te faz ser uma pessoa ruim muitas das vezes. Né? Porque o cara é tão religioso e para ele tudo tem que ser da forma dele pensar. Não, a nossa religião nos aproxima de Deus. Então tem a religião enquanto individual, enquanto comunitária. E a religião e suas finalidades. Quais são as finalidades da religião? Um pensamento mais amplo. Vamos ver ali embaixo, na página 11. Proteger os seres humanos contra o medo da natureza, né, encontrando poderes benéficos. Possibilitar explicações aos humanos referente à origem, à forma, à vida, à morte e de todos os seres. Oferecer ao ser humano a esperança de vida após a morte. Veja que coisa interessante, irmãos. Isso a religião tudo faz. Proporcionar conforto aos aflitos, concedendo-lhes uma explicação para o sofrimento. Isso a religião faz. Garantir o respeito às normas e os valores da moralidade estabelecida pela sociedade. Isso a religião faz. Por quê? Vamos usar um exemplo aqui, irmãos. Nós andamos de acordo com a Bíblia, certo? Porque a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa bússola, deveria ser pelo menos a nossa bússola, ok? Dentro da Bíblia, nós temos conceitos que a religião extrai dali e que torna a nossa norma de vida. Por exemplo, o crente, nós não vamos para a cachaça, não vamos encher a cara. Pastor, mas é que somos crentes. Sim, isso é um padrão religioso. Isso é um padrão estabelecido. Nós andamos assim. A pessoa vem para a igreja hoje, amanhã parou de beber. Mesmo que ninguém fale para ele já vai compreender, mas ele não compreendeu a palavra ainda. Mas ele entende que a religião agora não permite. Até que ele seja revelado na palavra e ele compreenda, eu não faço mais isso agora, por causa de Jesus, porque eu amo Jesus, porque eu não quero isso para a minha vida. Mas até então ele tem conceito que aquilo ele pode fazer. Mas a minha religião não permite. É um padrão estabelecido de normas. O cara que é membro da Assembleia de Deus, ele sabe que ele tem que se padronizar a Assembleia de Deus, pronto. Não adianta, porque é um padrão estabelecido. Não, peraí, eu sou assembleano. Eu sou do quadrangular, eu sou da Deus Amor, eu sou da Universal, enfim. Ele está num padrão estabelecido da religião que ele vai pertencer agora. Ponto. O cara vai, por exemplo, vai ser um muçulmano, ele vai ter que se padronizar aquele padrão de vida dele. E ele já sabe o que se espera. E não é pregado ao Corão, é pregado o que a religião diz. Depois ele vai aprender o Corão. Então esse conceito de religião ele faz, olha que coisa interessante, irmãos. Ele protege o ser humano, ele dá a questão, principalmente a esperança, dá esperança para aqueles que estão ali. O cara morreu. O que isso vai dizer? O cara morreu. A família ficou. Ele dá aquele conforto, dá esperança de vida eterna. E isso não é só, eu estou falando de religião enquanto termo geral, irmãos. Por quê? Tem um escritor que diz o seguinte, quando falam da vida eterna dos cristãos, que a gente fala da vida eterna, ele diz o seguinte, olha, os árabes, os muçulmanos têm o seu paraíso sensual de 40 virgens, os índios americanos têm os seus campos de caça, né? Os budistas têm o seu nirvana, nós cristãos temos o nosso céu de glória. O conceito de vida eterna existe para cada um deles, o nosso é um céu de glória.
Diferente dos campos de caça dos índios, diferente do paraíso sensual dos árabes, diferente do nirvana dos budistas, nós temos um céu de glória. Então, mas é o que a nossa religião prega. Quando for falar disso, o que é? Nossa religião prega um céu de glória. Bom. Amém, queridos? Amém. Dúvidas? Falem. Vamos lá. Algo que não está no livro, eu já falei aqui algumas vezes, vamos ver se lembra. Quantas religiões tem no mundo judaico, nos judeus? Ou quantas religiões existiam no meio do judaísmo? Alguém sabe dizer? 40. 40, veja que isso aí é herdado no tempo, né? Esse canetinho não está me ajudando aqui. 40 religiões. Isso só no meio do judaísmo. Só nem judeus. Mas tinham 7 maiores. Quais são as 7 maiores? Alguém sabe dizer? Essênios, Zelotes, Samaritanos, Saduceus, Helenistas e fariseus. Fariseus. Cada uma dessas religiões, vejam o que é interessante da religião. Isso tudo está dentro de um contexto judaico, tá? Então, peraí, já há um conceito judaico do que é religião. Porque os judeus estão debaixo da Torá. Estão debaixo da Torá. Então, o que a Torá vai dizer para eles é o que vai prevalecer. Então, qualquer uma dessas religiões aqui, isso são religiões dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Só que tinha mais de 40 quando Jesus veio. Lembra quantos Cristos tinham vindo quando Jesus veio? Quantos Cristos tinham vindo? Quantas pessoas diziam ser o Cristo? Tem 2 que estão na Bíblia, inclusive. 2 estão registrados na Bíblia. Mas quantos tinham vindo já quando Jesus veio? Alguém lembra? Perto dos 1050. Quando Jesus veio e diz assim, eu vou estabelecer a minha igreja, aí, mas esse é o 1051. Mas ele vem o seguinte, eu vou estabelecer a minha igreja. E a minha igreja é diferente, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão tentar, mas não vão prevalecer contra ela. E essa ideia de prevalecer traz a nós uma ideia de uma corrida. Prevalecer fala de um corredor ultrapassando o outro. É o seguinte, eles vão tentar ultrapassar. Não, irmãos, entenda o que Jesus está dizendo. E as portas do inferno vão prevalecer contra ela, não é a ideia de um combate. Não é a ideia de combate. Porque a ideia que tem ali é que vão prevalecer que vão lutar. Não é a ideia. A ideia de prevalecer ali fala de uma corrida, o que Paulo vai dizer depois sobre completar a carreira. Por quê? Irmãos, o inferno não consegue vencer a igreja. O inferno nem tenta combater contra a igreja. Não consegue. Porque Jesus peleja pela igreja. Ali é uma corrida, uma disputa para ver se vai conseguir concluir a caminhada ou não. Simples. Porque não tem como combater contra Deus, irmão. E é o Senhor quem peleja nossas pelejas. Sabe, não existe como o inferno ganhar da igreja. 250 anos de perseguição, irmão, na igreja. 250 anos de Império Romano, perseguindo a igreja, derramando sangue. Fez o que com a igreja? Tornou a igreja uma religião oficial do Império. O que fizeram? Irmão, matamos aí, foi 250 anos, matamos o crente, daí o que aconteceu? No final o imperador se converteu e declarou a igreja oficial do Império. Não tem como. Não tem como. A igreja não existe. Nós estamos hoje, qual é o maior problema da igreja hoje? É a igreja brigando contra ela mesma. Hoje o Brasil, mano, tinha um presidente eleito com não é que foi eleito pela igreja, mas sim, o cristianismo elegeu um presidente. E não é só aqui, em vários lugares do mundo, o cristianismo, irmão, nós somos a maior religião do mundo, não existe. Aí vai fazer o quê? Mas a lei do cristianismo, católicos e tal. Irmãos, os evangélicos, a força nós temos. Qual é o problema nosso hoje? Falando só no âmbito político. É a briga entre nós mesmos. Hoje a gente está tão forte, hoje não está preocupado, não em salvação. Está preocupado em ver quem é o melhor líder, quem é o maior pensamento que existe, quem é a maior forma de pregar, qual é a maior igreja, qual é a maior teologia. Sabe? Já parou para ver isso aqui? Não é mais salvação a intenção é saber quem é melhor. Né? Qual é a religião mais boa? Qual é a religião mais boa? Você já passou nos dias de Jesus também. Quem é os essênios? Alguém lembra? Quem é os essênios? Ninguém lembra dos essênios? Os essênios eram os caras que andavam de branco. Eram os puritanos. Eles não se misturam. Isso aqui é a mensagem, tá? Se você pegar essa mensagem.
eles não se misturavam com os demais. Eles viviam em comunidade, parecia os Hamish, aquele pessoal lá dos Estados Unidos que vivia aquele negócio isolado, né? Eles não se misturavam com os demais, eles se achavam tão santos, eles não comiam carne, eles se purificavam o tempo todo e eles viviam em sempre meditação para se aproximar de Deus, porque eles não queriam se contaminar com os demais, o povo que era muito sujo, né? O povo muito contaminado, aquela coisa toda, né? Enfim. Esses eram os essênios. Quem eram os zelotes? Tem um cara que é lembrado de zelote na Bíblia. Quem era zelote dos apóstolos? Simão Pedro. O que Pedro é conhecido? Uma espada na cintura, na bainha. A verdade é que lá no momento tinha duas espadas, não sei se Pedro andava com duas. Porque uma hora tinha duas espadas, mas Jesus pediu se tivesse uma lá, eram duas, né? Então não sei se Pedro tinha duas, mas certo que Pedro tinha uma espada. Pedro era zelote. Os essênios eram mais santos que os demais. Os zelotes queriam a liberdade de Israel pela espada. Os zelotes eram os caras do Percebo, né? Percebo dentro da igreja, vai encontrar o pessoal. Então o pessoal que é essênio, né? Muito santo, né? Deus, eu tenho orgulho da minha santidade. Né? E tem os zelotes. Não, se eu não fosse crente, meu Deus, não é crente mesmo. Não tem. Põe pro braço. Tem os samaritanos. Né? Quem é os samaritanos? Os samaritanos eram o povo que estava no judaísmo, mas ao mesmo tempo gostava da sua cultura samaritana, de mistura com os seus deuses, a sua religião. Porque quando Israel foi levado, o Israel do Norte foi levado para a Síria, o governo sírio fez o quê? Trouxe um pouco de israelita e trouxe um pouco de samaritano e colocou morar junto em Samaria. E houve um casamento de samaritano com judeu, aquela coisa, virou uma mistura de gente. Então, eles ao mesmo tempo que eles tinham, sobre o Monte Gerizim, né, mais tarde, Alexandre o Grande vai conquistar aquela região, e Alexandre o Grande, para fazer paz entre os judeus e samaritano, constrói um templo sobre o Monte Gerizim. Então, um templo semelhante ao templo de Israel. Então, tinha dois templos ali. Tinha um templo em Jerusalém e um templo no Monte Gerizim. Por isso, a samaritana, aquela mulher que Jesus tem um papo com ela junto ao poço de Jacó, ele vai perguntar o seguinte: ele vai perguntar, os nossos ancestrais diziam que devemos adorar sobre esse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Porque sobre o Monte Gerizim tinha um templo no passado. Foi construído um templo, foi destruído depois, mas durante a Guerra dos Macabeus ali, mas foi construído um templo ali. E este templo que estava ali, que era semelhante ao templo de Jerusalém, para sacrifício, o povo fazia o quê? O povo ia lá sacrificar para o Senhor e no outro dia estava sacrificando para os seus deuses. Essa mistura. Os samaritanos eram um grupo que era bem pequeno, mas que existia dentro do judaísmo, que era um povo que tinha uma mistura. Saduceus. Quem eram os saduceus? Eu vi que os samaritanos esses dias estavam vendo um documentário. Não sei se você já assistiu um vídeo da Aline Israel com a Aline, já viu isso? Não. É uma brasileira que mora em Israel e é uma historiadora, bem interessante os vídeos. E ela mostrou a cultura dos samaritanos, que ainda existem lá. Hoje o povo chega, acho que a uns 1000 e poucas pessoas. E ela mostrou uma festa religiosa deles, que até hoje eles fazem, que é um churrasco, tipo, eles imolam não sei quantas ovelhas assim na hora ali, matam as ovelhas e assam a carne e distribuem para todo o povo. Todo mundo vestido de branco, né? Assim, lá ainda tem um povo samaritano, mas é muito pequeno. Tipo, não dá, acho que, não sei se 1.800, alguma coisa assim, quase tinham se extinto. E agora eles, assim, houve conseguiu aumentar de novo. Interessante. Número, mas... Que o nome, aquele negócio que o samaritano parou, irmãos, para socorrer aquele judeu, aquele do bom samaritano, para o bom samaritano. O nome samaritano tem, eu agora não lembro a raiz certa do nome, tem um significado de aquele que socorre. Por isso ele parou de socorrer. Porque o samaritano tinha essa cultura. Não foi porque só o bom samaritano, porque ele tinha cultura de ajudar. Porque eu acho que o nome de samaritano tem a ver com isso. Uma outra hora eu falo sobre isso para vocês. Mas tinha os saduceus, irmãos. Quem é os saduceus? Saduceus eram os maiores líderes do templo na época. Os sacerdotes eram os saduceus, os subsacerdotes eram os saduceus. Só que os saduceus tinham um probleminha. Eles não criam em anjo nem em ressurreição. Saduceus eram os incrédulos. Só que detalhe, eles eram incrédulos, mas eles eram líderes da igreja. Eram os incrédulos. Aí tinha os helenistas. Os helenistas eram o seguinte: era o povo que tinha saído de Jerusalém, que foi morar próximo às cidades que eram helênicas, né? O helenismo fala de gregos, tá, irmãos? Que falavam grego, que aprenderam a cultura grega, e depois voltaram para o meio de Jerusalém, querendo levar a cultura grega lá para dentro. Eles só falavam grego, queriam ensinar a forma dos gregos.
Quando Alexandre o Grande dominou todo o Império Mundial, fez o Império Mundial, enfim, ele estabeleceu o helenismo. O que é o helenismo? Ser como os gregos, falar como os gregos. E aí, o que eles faziam? Eles foram morar nas cidades próximas onde já havia o grego, onde já havia a cultura helênica, e eles trazem o helenismo para dentro do judaísmo agora. São os helenistas. É um povo que, tipo assim, que aprendeu o correto, saiu, aprendeu uma coisa nova, incorreta, e agora traz a notícia para dentro que é colocado dentro da cabeça do povo. Já viu isso aí? São os hereges. Esses são os helenistas. E os fariseus? Fariseu parece xingamento, né, irmão? Fariseu não é xingamento. Fariseu significa separados, né? Os mais santos de Israel. Os fariseus eram o povo que mais guardava a lei. Era o povo que mais, irmãos, era o povo mais rígido com a lei. Mas se tornaram tão rígido, mas tão religioso, que eles acabaram esquecendo do Deus da lei e colocaram só na lei. Aí eles faziam o quê? Eles podiam caminhar 500 passos no sábado. Da sua casa, dentro da sua casa, eles podiam caminhar 500 passos. O que eles faziam? O que eles possuíam era a extensão da casa deles. Tipo assim, o manto deles era a extensão da casa deles. Então eles faziam o quê? No dia do sábado, eles pegavam lá e colocavam o manto deles lá em tal lugar da cidade, da rua, colocavam lá outra parte da casa, lá no outro lugar da rua, e eles podiam caminhar, porque estavam dentro da casa deles. Então saíam, chegavam no manto, estavam dentro da casa deles. E os saduceus eram o quê? Eles conseguiram burlar a lei. E eles criaram mais ou menos uns 600 leis a mais que colocaram dentro aí. E aí por isso Jesus vai dizer assim, vocês hipócritas, fariseus, que nem entram pela porta, não deixam quem quer entrar por ela. Por quê? Eles tinham um negócio tão ferrenho da lei, que tornaram a lei tão grande, Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu sou o Senhor do sábado, o sábado é meu Senhor. Eu sou o Senhor do sábado. Porque a lei que vocês estão fazendo é tão grande que se tornou maior que Deus. A lei ficou, irmãos, no patamar, Deus ficou aqui embaixo e a lei ficou aqui em cima. Então os fariseus eles eram muito religiosos, legalistas, e queriam cobrar tanto o povo, mas eles mesmo não viviam. Então talvez se encaixe umas coisas aqui na igreja, né? Opa! Talvez tenha alguns encaixes, né? Aqui faltou uma. Eu não, esqueci de uma aqui. Eu lembrei agora porque é ano eleitoral, né? Os herodianos. Viviam de aparência, que às vezes fazem assim. De aparência. Quem eram os herodianos? Herodianos era um grupo ligado à família de Herodes, que acreditava na libertação de Israel através do reinado de Herodes e da sua família. Eram políticos. Eram mais ligados à política do que à fé. Os herodianos eram mais ligados à política que à fé, sabiam de polícia. Eles não aparecem muito, irmãos. Eles aparecem muito na história, eles andavam pelas sombras. Né? Político, né? Pelas sombras. Eles vão aparecer somente num momento. Num momento vão aparecer. Coisa de Brasília isso aqui. Eles vão aparecer num momento, irmãos. Os herodianos aparecem num momento. Quando? No dia da morte de Jesus eles aparecem. Num conchavo político, irmãos, eles não se ficavam. Herodianos e fariseus eram 3 grupos. Herodianos, fariseus e saduceus, eles não se ficavam. Eles eram inimigos de morte. Por quê? Os saduceus governavam o templo, mas os fariseus eram mais santos e guardavam a lei. Tinham os escribas eram fariseus. E os herodianos eram quem tinha autoridade política. E o que acontecia? Uns tinham autoridade no templo, outros tinham influência política e outros cuidavam da lei. E eles se quebravam o pau. Eu penso que se fosse lembra aquele negócio que eu conto pra vocês lá daquelas igrejas lá em Jerusalém, que o pessoal se tira a cadeira, o sacerdote tira a cadeira do outro, né? Eu contei pra você aquela escada que faz 40 anos que tá lá, que ninguém foi tirar até hoje a escada, porque brigam, um diz que é bom tirar e outro diz que é bom tirar. Contei pra vocês, né? E uma das igrejas lá antigas, lá na rocha de Jerusalém, uma das igrejas, irmãos, é enorme. Vocês entram aqui, ó. Aqui é um culto, ali é outro, ali e tudo ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo rolando. E o culto rolando, o cara com o megafone lá, falando de árabe lá, né? E tal, aquela roupa é um católico ortodoxo, aquela roupa preta por cima lá, e outro, e esse é um faca na bota. Aí tem outro católico apostólico romano ali do lado, que é tudo católico lá. Essas igrejas tudo católico, não tem um protestante lá. Tudo católico. Aí tem outro lado lá e tal, porque isso aí foi conquistado durante as cruzadas, né? E gritando no megafone, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí tem uma escada lá colada na pedra, já que as árvores se enrolaram na escada, porque há 40 anos atrás, quando alguém subiu lá para fazer um registro de uma restauração, uma janela, não tirou a escada, e até hoje muitos assim, não, a escada foi vocês que colocaram. E o outro vem lá e diz, não, foi vocês. E aí de vez em quando pega as cadeiras e tira o outro lá. Tá vendo o vídeo esse dia, o cara entrou no banheiro lá, né? Contei pra vocês, eu acho. O cara entrou no banheiro e não entrou papel, né? Ele foi, porque lá assim tem que comprar tudo, né? Aí está na fila lá, e aí tá uma fila, uma multidão de gente esperando para entrar no banheiro. Tinha 4 banheirinhos, mas tinha umas 200 pessoas entrando no banheiro lá. E o cara na fila. Aí, de repente vem um sacerdote desses, já fugiu o nome agora, ortodoxo, ele passa vendo todo mundo.
Aí o cara, o caseiro filmando, assim, o cara passou dentro do mundo e entrou no banheiro e não pegou o papel higiênico. E esperaram, os caras de repente saíram pra fora e não lavou a mão, sempre pra fora assim. E disse, cara, esse cara não levou papel higiênico e não lavou a mão. O que foi que aconteceu? Eu não sei. Mas debaixo daquela roupa, tudo, de repente tinha um equipamento ali, né? Tinha um papel higiênico guardado, né? Mas No bolso. não sabemos, também não quero saber o que aconteceu. Mas enfim, ele tem aquela barba gigante, né? Aquela coisa que baixa assim. Isso, criação de bicho. 2 cachinhos no cabelo. Enfim, essas são as religiões, irmão. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é bom porque a gente tem fatos, tá? Precisa deixar aqui, não, já, quem quiser copiar, já copiou, né? Essas são religiões dentro do judaísmo. Perceba tudo que tinha dentro do judaísmo. Então, uma religião é uma forma de pensar, é um pensamento. Agora, o que vai ser estabelecido dentro desse pensamento aqui, irmãos, como eu disse aqui, tinha 40 dentro do judaísmo. Irmãos, se 7 já são há uma distorção tão grande, imagina 40. É uma loucura. Mas vai fazer o quê? No Brasil, a gente tem 33 mil. Imagina só o resto. Em cada um que vai ali, se prega o mesmo Jesus. Jesus salvação. Mas uma igreja vai lá e se prega que Jesus é salvação, mas tem que dar uma oferta X para ser salvo. A outra vai lá e tem que jogar um sal grosso, vai ali que tem que falar língua estranha. A outra, e assim vai. Percebe como é? A raiz é a mesma. Jesus. Mas o que é estabelecido nessa religião aí, tem coisa que é do arco da velha, né? Vamos lá. Tendência universal da religião. E que hora vai a aula hoje? Uma meia? Beleza, vamos lá, tem tempo aqui, começou mais tarde, né? Até depois, se quiser acabar antes também pode. Alguém quer tomar uma água aí, gente? Eu vou tomar uma água. Dá uma aguinha aí? Vamos para 2 minutinhos rapidinho, só tomar uma água aí, porque vai esquentar aqui dentro aí, quando estão dormindo. Rapidinho, rapidinho. Jogando sal, Eu tô sem água, às vezes me dá sal. se quisesse apelar no fio, aí tem que comprar o sal, na verdade. Se não quiser, cheiro melhor. É a 12, pastor? Oi? É a 12 a página? 12. Aí eu fui na casa, apresentando vermelho, tem um outro dia um amigo meu, ele é meu terapeuta, ele tem uma doença, nossa, depois nós somos todos. Aí vamos na igreja, vamos na minha igreja, vamos poder pensar. Mas que foi um dia lá, ó, perto. Isso tu vai analisar. Tinha um Golias lá. Tinha um Golias de papel lá. Desenho de aspecto. Atirar no Golias. Pode ser um Golias. Conforme o tamanho da pedra, era um valor. Mamãe foi lá, disse que na Universal lá. E aí disse que o pastor começou aí. Fala daqui, fala de lá. Disse que ele ficou umas 2 horas só falando de dinheiro, né? Ela só tinha dinheiro para pagar o rancho, né? Já pensou. Ele disse que tinha gente que ia lá, dava 500, dava 600. Estava falando pro irmão Gilson que eu fui ali naquele cenário do Espírito Santo, lá que eles estavam vendendo sal, né? O sal na cara é bom, né? É pra tu jogar, daí disse que o pastor falou, né? Eu e minha esposa saímos aí domingo aí, jogando sal na rua aí. É a crença deles, né? Do lado lá do púlpito lá tem um palito de sal que é do supermercado, né? É que, tipo assim, eu vou dizer uma coisa pra Igreja vocês. de indulgência da igreja católica. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Não, mas daí eu fui, teve o Nando Azevedo ali, né? Sim, sim. Aí eu fui também no dia do Nando. Ele estava vendendo um propósito para 2022. Começou em R$800 esse propósito aí. Nossa. E foi, gente, encheu, cara. Deu umas várias pessoas. Daí foi baixando, né? Veio para 500, 400. E eu esperando, de repente vinha para os 10 pilas e já ia até comprar, né? O calendário e o propósito. Né? Mas daí ficou em 50, sem quieto, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A fé é uma coisa a ser estimulada, entende? E, gente, Por que na Assembleia nós não vemos tanto testemunho de milagre e de cura? Porque nós não trabalhamos nessa área. Porque a fé tem que ser estimulada. E o que eles falam? É herético. É herético a venda, quando você vende isso. Isso é herético, isso é antibíblico. Mas estimular a fé, o problema é quando é estimulada a fé. Gente, eu já fiz, tá? Eu já peguei aí paninho e mandei o pessoal colocar na cabeça. Resultado? Numa época de... Veja bem, porque isso, irmão, Moisés fez pegou uma serpente e levantou. Moisés pegou uma serpente e levantou, pegou um galho de árvore e mandou jogar na água.
sabe? E não sabe, porque, veja bem, isso é a estratégia que Deus dá para o momento. A pessoa pega aquilo lá e coloca como parte da sua vida diária, porque a serpente de Moisés usou para curar as pessoas, as cobras que eram cobras, na Bíblia as serpentes flamejantes, uma coisa tipo assim, que a picada era tão ardente que parecia que queimava e as pessoas morriam, foram curadas naquele momento, porque todo mundo olhava para a serpente. E Jesus vai dizer assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim pode o Filho do Homem ser levantado. Só que Moisés morreu, passou o tempo, no dia de Jesus, o pessoal tinha a serpente guardada e adorava e chamava de Deus tanto. Veja bem, o erro Moisés se preparou para aquele momento, tinha que ter queimado a serpente depois. Tinha que ter acabado com ela. Por quê? A forma de estimular a fé é uma coisa, e Deus usou isso. Não é? Eu irmão, estou no culto, só isso, capaz. O pessoal ganhando a conta, eu acho que mais ou menos 20 pessoas ganharam a conta naquele mês. Começou a fechar as empresas lá em Palmas, na época ruim, e Palmas já era ruim assim, imagina. E Deus faz uma campanha de 7 sexta-feira. Sexta-feira não era campanha, irmão. Campanha era quarta-feira à noite. Sexta-feira. Esses dias eu queria fazer. Corta, manda um lencinho. Me lembrei do lencinho. Que era usado na igreja na época que eu frequentava aqui. Eu cortei de TNT o lencinho e dei pessoal. E o pessoal disse, irmão, você pega o lenço e coloca sobre a tua cabeça. Irmão, eu pregando, eu fiz aqui. Resultado, em 2 semanas, 14 pessoas empregadas. 14 pessoas foram chamadas para trabalhar em 2 semanas. Eu vou fazer o quê? Em 7 semanas, nem sei quanto, testemunho lá. Só fiz aquela vez. Deus não vai fazer aquela vez, eu fiz, acabou. Mas essa doença, pastor, eles usam aquela passagem de Pedro lá, sim, na cura, né, dos mentais dele. São estratégias. Porque isso é uma forma de você fomentar a fé. Isso acontece. Isso é uma forma de você fomentar a fé. Gente, vamos lá? Página 12. Tendência universal da religião. Vamos ler um pouquinho de novo ali. Onde paramos a leitura? Não lembro. Já. A religião faz parte da experiência humana, de modo que ele é inapta. De fato, nunca se observou sentimento religioso em qualquer animal. Porém, não se discute isso em relação ao ser humano. É possível citarmos alguns testemunhos para corroborarmos o fato. O filósofo e estadista romano Cícero, século I a.C., que se questiona onde existe um povo, onde há família humana que antes de qualquer outra ciência não já possua uma noção da divindade. Ele responde: não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses, ainda que se engane sobre a sua natureza. Olha só, isso que eu falei antes, não existe um povo que não tem uma religião. Erradas, heréticas, sim, irmãos, eu estou falando aqui no termo religião, no termo geral. Os árabes têm a sua religião, sabemos que o mundo árabe, a religião, a crença em Maomé, enfim, tudo mais, vem da experiência que Maomé teve com contato com as escrituras, né? Na verdade, se você pegar o Alcorão e começar a ler ali, você vai ver que parece que ele mudou, pegou o Antigo Testamento ali, as falas de Moisés, e começou a escrever diferente, né? Foi modificando umas coisas ali, ele fez um resumão, jogou no lá e enfim. Mas é uma experiência que ele teve, a partir de experiência que ele teve contato com a história bíblica. E aí vai pegar, por exemplo, as divindades, a gente vai falar muito sobre orientais. Todos eles são uma crença. Todos, ou seja, onde houver um povo, vai existir uma religião. A cultura mais simples, a maior, o homem começou a cultuar o sol, por exemplo, os índios no Brasil, que cultuavam o sol. Então, as religiões do mundo cultuavam o sol, principalmente na América Latina, tem muito disso, né? Muita história disso, cultuavam o deus sol, enfim. Até os gregos tinham seu panteão de deuses, né? Em Atenas, diz os historiadores que tinha mais estátuas do que pessoas, né? Tinha mais, que você ia na rua, mais altar do que pessoa. Tanto é que o apóstolo Paulo está lá e ele fica assim, meu Deus, eu nunca vi tanta imagem, ele diz assim, eu nunca vi um povo tão idólatra. Até que tem um altar que é o Deus desconhecido, né? Isso aqui é uma outra história, né? Aquele altar do Deus desconhecido realmente é um altar feito a Deus. Tem uma outra história aí que Epimênides, o profeta da época, lá vai falar sobre isso. Ele vai contar o que aconteceu lá e vai contar do milagre que Deus fez, e por isso eles colocaram um altar e não colocaram nenhuma imagem em cima. Assim, ao Deus desconhecido, que eles não conheciam. Mais tarde, Paulo vai lá e vai falar sobre Deus que eles não conheciam, né? Mas havia uma cultura de idolatria, de materializar a imagem de Deus de alguma forma. Sempre vai existir, a religião sempre existiu, e sempre, onde houver uma crença, onde houver um povo, onde houver uma família, vai existir uma religião.
Página 13. Crença religiosa e suas características. Primeiro, Marquinho, primeiro parágrafo ali, faz favor. Apesar do forte elemento emocional que caracteriza a religião, sempre há um aspecto intelectual. O crente tem conceitos a respeito do ser humano, de realidade, de vida e morte, Deus, entre outros. De acordo com Gardner, as crenças da religião se expressam por ritos e principalmente pela linguagem que pode assumir a forma de escrituras sagradas, credos, doutrinas ou mitos. Boa parte das crenças das religiões é considerada por estas como provenientes de revelação divina. Portanto, não são simples descobertas do intelecto, mas acolhimento intelectual de respostas aos dramas humanos feitos pela divindade. O cristianismo, islamismo e judaísmo são religiões que se enquadram perfeitamente nesse tipo de compreensão. Portanto, são religiões classificadas como de revelação. Ou seja, Deus se revela. Interessante, irmãos, o judaísmo, o judaísmo, o cristianismo e o outro termo aqui, o islamismo, são religiões que têm apenas a fé em um único Deus. Né? Eu sempre gosto de frisar, irmãos, mas se você pegar o mundo árabe e pegar a religião do islamismo, parece muito com o cristianismo. A gente pode entender que até que Allah é Deus, não tem nada a ver. Porque o Allah manda matar, manda a guerra santa, a guerra sharia, né? Manda estabelecer a guerra, não tem nada a ver com a ideia, mas é a ideia de um único Deus. A ideia que Maomé pegou é a ideia de Abraão, a ideia de Moisés, beleza, mas não tem nada a ver com o que ele estabeleceu ali no Corão. O Allah é um Deus sem misericórdia. O nosso, mas o Deus do Antigo Testamento mandava. Não, se você olhar para o Deus do Antigo Testamento, ele estabelece a lei. E a lei te dá a condição de você escapar da ele vindoura, te dá a condição de você se aproximar dele. Não, o Allah manda matar, o Allah estabelece a guerra santa, aqui nesse ano não tem nada, porque guerra é guerra, né? Nunca vi, né? A gente gosta de dar um jeitinho de dar uma brasileirada em tudo, né? Porque parece que tudo tem um jeitinho, né? A guerra santa, que guerra santa, guerra é guerra. Discordo, né? Baseado nisso, os cruzados vão lá e cravavam a espada no peito, te mata em nome de Deus, né? Bem que não é em nome de Jesus, né? Mas em nome de Deus. Cravava a espada no peito, te mata em nome de Deus. Cortava a cabeça das crianças fora, em nome de Deus. Roubava as cidades em nome de Deus. Né? E assim vai. O pessoal está fazendo até hoje, né? Matando e roubando em nome de Deus. Vocês estão até levantando já os partidos políticos aí com os caras que não tem nada de crente, mas em nome de Deus. E assim vai. A religião ela apresenta, é mais bem definida como pelo islamismo, judaísmo e cristianismo, porque a fé no único Deus. E há, debaixo dessa fé no único Deus, todo um plano para as pessoas viverem. Há estabelecido, irmãos, no islamismo, por exemplo. Por que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo? É a que mais cresce no mundo, o islamismo. Por quê? Porque eles vão lá no mundo árabe, nos países mais pobres, e eles são extremamente ricos. Então vão lá e as pessoas estão morrendo de fome. Estão morrendo de fome, vai lá e adota as crianças. Automaticamente os pais se tornam árabes, tornam muçulmanos, perdão. Por quê? Se os filhos vão ser cuidados, vão ser alimentados, o que eu preciso fazer para não ser alimentado? Não, é só vocês se converter ao islamismo. Estão convertidos. Porque não ser cuidados. E aí olha para o cristianismo, né? Nós teríamos poder de fazer muito mais, né? É de contrário. A gente vai lá e parece que a gente quer vender um produto. No mundo árabe, não, os muçulmanos vão lá e cuidam. E cuidam das crianças, e cuidam das pessoas, só que estabelece um regime muito pesado, sim. Mas para poder ser cuidado, tem que estabelecer esse regime, beleza, não a gente está debaixo do regime. A ilha de Zanzibar, onde o pastor Ronaldo tem um trabalho, o pastor Ronaldo está no Brasil. Estou esperando aí a notícia dele, ver se ele vem a Concórdia, né? Ele estava pregando em Luzerna ontem. Ele cuida dos deguinhos? Que cuida dos deguinhos da África, né? Isso, então eu espero que ele venha para cá. Eu não vou falar nada porque eu espero que ele venha, porque ele sabe que ele está em Concórdia, tem que vir para cá, né? O projeto é feijão com arroz, Feijão com arroz. E o pastor Ronaldo está numa ilha chamada Zanzibar. Zanzibar é uma ilha árabe. As mulheres de lá usam a burca. Burca é aquele negócio só o olho de fora, né? Usam a burca. A filha dele que vai lá, a esposa vai, daí pode usar o turbante, mas o rosto vai descoberto, porque não são árabes. Não são muçulmanos. Árabe e muçulmano não tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião é religião. Árabe é a parte geográfica. Muçulmanos é a religião. E eles não são muçulmanos, né? Não precisa usar, mas usam por sinal de respeito, porque ela não pode ficar com o cabelo descoberto, né?
a mulher. Mas lá eles usam burca, as meninas, adolescentes, tudo usa burca. Para quem já viu os Jogos Olímpicos, irmão, viu aquelas mulheres de burca jogando os Jogos Olímpicos? O uniforme, mas o corpo todo coberto por baixo. Não, mas eles, É daquele jeito. eles têm que falar inglês ou eles traduzem? Não, já Como é que é? a língua deles lá, eles falam a língua deles, né? Porque nem todo mundo árabe fala o árabe. Conforme, por exemplo, você pega países que seriam árabes que falam português. Como é que pode falar onde vive lá? Lá em Moçambique fala português. Então aí há os lugares não. E lá em Zanzibar, eles seguem aquela religião. E seguem e são cuidados. São pessoas cuidadas. Tanto é que o pastor Ronaldo tem liberdade de pregar o evangelho lá porque ele está cuidando de pessoas. Então eles aceitam. Interessante isso, né? Mas nós que falamos tanto de cuidado, cuidamos muito pouco. Não cuidamos nem os nossos, né? Não cuidamos nem da nossa cidade, né? A gente fala, cuidado, gente. Vamos lá. Mitos. Quem parou, vamos. O Bobox. Maria. Mitos. Não, eu não sei ler. O Não, mito é uma história que sei tenta mesmo explicar exemplo. o inexplicável. Tenta Você lê falar a um pouquinho respeito pra do início do mundo, do ser humano, da origem do mal, entre outros. É uma resposta metafórica para questões que inquietam o ser humano em todas as épocas. De onde viemos e para onde vamos? Por que existimos e por que morremos? Quais poderes controlam a história? Ou seja, o mito ele vem explicar o inexplicável. É tudo que você... Irmãos, vou dizer uma coisa para você, é tão difícil aceitar aquilo que não tem como aceitar. Nós estávamos assistindo a conferência aqui, na conferência da Máximo, e aí foi feito, a gente foi no debate, que tarde foi fantástico o debate. Olha, foi a primeira que a gente fez, a gente vai fazer sempre. O negócio foi bom, né, Marquinhos? Gostou do debate. E aí o pessoal vai lá e alguém perguntou, tinha alguém que perguntava pra caramba, né? Aí meu amigo lá, o Piazinho. Ele perguntou o seguinte. O Piazinho lá, é gente boa. Gente boa. E ele perguntou o seguinte, sobre a Trindade. Como é que vai, né, porque é o conceito de Trindade, né? Quando é que Deus se dividiu em três? Para nós é uma coisa, não, Deus nunca se dividiu. Né? Porque Deus se divide, é uma coisa não é completa, né? Porque Deus é completo, não precisa dividir. Mas eu entendi a colocação dele. Porque como é que você vai explicar a Trindade? Porque realmente você entende um Deus em três. Não, porque a essência é a mesma, o poder é o mesmo, a autoridade é o mesmo. É o mesmo Deus, mas em três pessoas. Como é que você entende uma coisa dessa? É uma loucura. Então é três, é um, é três, e agora? O que é? É Pai, Filho e Espírito, mas é um Deus só. Então é ruim explicar. Claro, vamos lá explicar um pouco daquilo que a gente entende. E aí você pega gelo, pega a neblina e pega a água, as três formas do H2O, mas na verdade é tudo uma coisa só. Mas você pega isso, explica isso para ele, mas a essência, sabe, não dá para entender isso. Por quê? Isso não tem que entender. O escritor diz o seguinte, a Trindade, se você tentar explicar, você enlouquece, e você negar, você perde a salvação. Então você simplesmente aceita que ela existe, pronto. O mito ele serve para explicar o inexplicável. O mito é o contrário, o mito vai pegar uma história e tentar dar uma forma de explicar aquilo de um jeito ou de outro, de mostrar aquilo, de exemplificar aquilo para que a pessoa acredite naquilo. O mito faz isso. É o contrário, é uma verdade. A verdade, a Trindade, por exemplo, é uma verdade que você aceita e não tem como explicar. Você aceita e crê e pronto, para a tua vida. Agora, se fosse um mito, eles iam tentar dar uma forma de trazer uma história por trás e tentar explicar aquilo. O que fizeram com as festas pagãs, né, que no passado a igreja rejeitava e a igreja passou a adotar as festas pagãs. Eles eram o quê? Foram criando uma história por trás, uma forma de explicar que aquilo era certo, e eles fizeram o quê? Quando você não pode vencer, né, junto a eles, fizeram para na igreja e aceitaram. Por exemplo, a festa de São João, né, que o pessoal toma quentão, aquela coisa toda, né, e come pinhão e tal, né, onde comemora o dia que foi cortada a cabeça de João Batista, né. Mas peraí, São João, mas ele cortar a cabeça de João Batista, o que tem a ver isso aqui? Aí criou um mito. Aí se comemora a festa em honra a João Batista, mas na verdade foi o dia que João Batista foi com a cabeça cortada. Não tem lógica, então se cria uma história para poder explicar o inexplicável. Como é que se faz uma festa na igreja, a igreja cristã, a igreja católica comemora uma festa para João Batista, mas na verdade é comemorado o dia que a cabeça foi cortada. Então, é uma coisa sem lógica. É um exemplo, tá? O mito é usado para explicar o inexplicável. Mas a festa de São João não seria do apóstolo João? Não é uma deusa, Batista. não é essa festa ali, não é, se tu for ler, não é uma comemoração de uma deusa Juna. Tem, mas Na verdade é a festa da colheita, né? Exatamente. Mas aí trouxeram para dentro. Eles trouxeram e botaram Por quê? Por quê, gente? É como fazer. Para ganhar um dinheirinho? Eu vou pegar uma coisa mais fundo, só para não ficar nessa coisa só, tá? Mas é como se pegar o Natal e você dizer que é o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu no 25 de dezembro, nunca, né, irmãos? Mas aí,
Você pega todo o contexto histórico do Natal, que era a festa da árvore que foi derrubada, aquela questão toda, e aí ninguém vai ter pinheirinho em casa, né? Então a gente fala assim, ninguém vai ter pinheirinho em casa, um dia eu tenho uma árvore de Natal que eu coloco em casa, sem todos os vizinhos, inclusive, né? Mas aí a gente vai entender assim, pô, peraí, cara, isso aqui tem alguma lógica? Não tem. Pelo contrário, tem todo o contexto contrário disso, né? Vai provar que isso é uma festa nórdica, que era comemorar Odin, enfim, então o pessoal foi lá, o cara derrubou a árvore, e daí daquela árvore o pessoal levou um galho para dentro da sua casa, naquela época do ano para comemorar, e vim, na verdade, estão levando Odin para dentro de casa. Pera aí, então você entende? Isso tudo foi criado uma história para poder provar, para poder comprovar que aquilo era certo. Isso é um mito, se cria uma lenda, uma história, provando que aquilo é verdade, para que nós simplesmente aceitamos. E a gente vai fazer isso e pronto. Ah, pastor, então o senhor vai levar uma árvore dentro de casa? Eu tenho uma árvore uma vez por ano que a gente coloca dentro de casa, irmão. Para mim não é Odin nada, mas enfim, na época o pessoal fez isso. Aquele significado não tinha isso. Para mim não muda nada a árvore, muda o fato que a minha filha gostava quando era criança, a gente colocou, nunca colocou quando era mais pequeno, depois a gente acabou colocando. Não muda nada. Mas a história por trás da história vai mostrar que é isso. Tá? Então esses são mitos, são uma forma de você provar, de provar o que não tem explicação. E aí, vai dizer o quê? Pastor, você é contra a árvore? Se fosse o Odin mesmo, eu não ia levar não para de casa não, porque o Odin não é coisa boa não. Só se tivesse o martelo do Thor junto, né? Sem o martelo do Thor não adianta. Página 14, símbolos. Agora é o negócio aí. Símbolos. Ai, malactou. Símbolos. Definição. O vocábulo símbolo procede do grego sumbalo ou símbalo. Refere-se à união de duas coisas. Segundo o croata, era um hábito grego que, ao fazer um contrato, fosse quebrado em duas partes, um objeto desse elenco, então cada pessoa levava um dos pedaços. A união posterior das partes possibilitava o reconhecimento que a amizade permanecia intacta. Podemos deduzir que o símbolo há um elemento concreto, material, que aponta para uma realidade ou sentido. Exemplo, flores no jardim não passam de flores, mas uma vez que são dadas por um homem à sua amada no dia dos namorados, tornam-se simbólicas, ou seja, estas flores apontam ou remetem para o amor do sujeito para sua companheira. De modo semelhante, as religiões possuem seus símbolos para expressar suas crenças, valores e paixões. Olha só, legal, esse foi bom, né? Esse que é o Yin Yang, né? Mas olha só que interessante, porque são símbolos, a fé sempre teve símbolos. A igreja, depois da reforma do século XVI, a igreja começou a abolir certos símbolos, embora que muitos aceitem até hoje, né? Mas começou a abolir símbolos, por quê? Porque o símbolo levava à idolatria, não era esse desejo. Tanto é que a Assembleia de Deus não temos cruz, não temos cruz na igreja. Em Tubarão, né? Porque nossa, quando Tubarão foi aquela reforma, a igreja de Tubarão foi aquela reforma gigantesca e tal, e eles colocaram aquela cruz vazada, né? Que é uma cruz, não me engano, aquela cruz são mais ou menos assim, não me falha a memória. Enfim, eu sei que tem uma guerra, nossa, tá louco, agora é heresia, aquela coisa e tal. Não, mas eles colocaram a cruz, não foi colocar só na tribuna, foi bem significante, né? Mas Chapecó tem 3 estrelas, né? Quer dizer, o Pai, Filho e Espírito, mas são 3 estrelas, são símbolos. E assim vai, assim por diante. A igreja, depois da reforma protestante, a igreja aboliu, porque não era mais o simbolismo, não era mais o significado simbólico que existia. Havia uma idolatria contra aquilo, e por isso a igreja vai tirar. Mas o nosso símbolo maior que nós temos é a cruz. E a cruz, todo mundo sabe, eu gosto de falar sobre isso, a cruz não é um artefato de morte, não é um lugar de sacrifício. Não, a cruz não é isso. A cruz tem um significado muito forte. Primeiro, como diz John Stott, eu gosto de falar sempre isso, John Stott diz que a cruz não foi um lugar de morte. A cruz foi o quê? A cruz, eu falo isso aqui, a cruz foi o púlpito, onde um dia Deus pregou amor. A cruz foi o maior altar onde Deus pregou amor. Primeiro, a cruz, ele tem um significado amplo. A cruz, ela tem essa viga transversal aqui, essa parte aqui, agora me fugiu o nome dessa, esse é o patíbulo. O patíbulo, essa viga, ela fala de comunhão. Cristo morre na cruz para unir o homem com ele mesmo. O homem passou a ter comunhão com ele mesmo. Porque do lado esquerdo e do lado direito nós temos 2 bandidos.
Pessoas que não tinham expectativa nenhuma de salvação. E um deles sem salvação. O homem com ele mesmo. E essa outra parte, na terra apontando para o céu, fala de Cristo religando o homem que havia caído para com Deus Todo-Poderoso. E em detalhe, ele fica pendurado aqui, a Bíblia diz que ele fica entre a terra e o céu. Ele fica no meio termo, ele é a ligação, né? Ele fica entre a terra, nem os pés ele tocam na terra, e nem a sua cabeça toca no céu. Então ele fica no meio termo, fica pendurado entre a terra e o céu. Ou seja, ele vem com uma ligação entre o homem e Deus. Então a cruz já tem um significado muito forte. E é um nosso símbolo de fé. É o nosso símbolo de fé. Só que daí você vai lá e tem uma cruz na tua casa, não tem isso, não tem por que ter uma cruz na casa. Mas é um símbolo de fé. Quando a gente fez nossa camiseta restaurada, a gente pegou o T e tirou o T e colocou uma cruz, né? No ministério a gente pegou o T e colocou uma cruz. A primeira vez já vieram, mas eu cheguei no lugar para pregar, de camiseta, mas já vi na hora. O pastor olhou para mim assim, olhou para a cruz, olhou para mim, olhou para a cruz, não falou nada. Mas olhou para a cruz, olhou para mim e tal, mas eu vi que ele queria falar uma coisa da cruz, mas não falou. Não falou. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz da Cílio Cósimo, a gente fez desenhado, mandou imprimir assim, a gente fez bem pequena a cruz assim. Já o pastor chegou para mim e falou, filho, não sei se vai dar problema. Eu falei, que problema, pastor? Não vai dar nada. Mas eu fui pregar no lugar e era uma cruz grande, né? Eu tinha uma camiseta, já tem uma camiseta que é uma cruz bem grande, mas aqui embaixo, bordado e vermelho ainda. No lugar do T, restaurados, né? Cheguei lá, o pastor viu assim, mas não falou nada. Ficou ali na dele, mas vontade dele de falar, né? O pastor mandei pelo herege agora, né? Mas é um símbolo. Um símbolo. Sabe? Qual é o problema do símbolo? É quando ele se torna maior do que aquilo que ele quer mostrar. A Bíblia diz que, me fugiu o nome agora, Gideão, depois de fazer aquela grande libertação lá, a grande libertação, o Gideão disse o seguinte, olha, reine sobre nós. Ele disse, não, eu prefiro plantar abóbora que reinar sobre vocês. Não vou fazer, mas tragam para mim ouro e prata e tal. Ele vai lá e faz uma vestimenta sacerdotal, um éfode, né, sacerdotal, e diz que esse próximo grande ele começa a adorar. Era para ser o símbolo do marco de um novo tempo, que era o símbolo daquilo, uma mudança, de passagem de escravo para livre. Ele vai e começa a adorar. O problema do simbolismo é quando leva a idolatria. É por isso que o protestantismo vai fazer o quê? Vai varrer a igreja do simbolismo. Mas se você for na Catedral de Westminster, que é o símbolo máximo da nossa fé protestante, lá na Inglaterra, né? Catedral de Westminster, onde casam os reis, enfim, onde são ordenados os reis. Na catedral, ela é repleta de símbolo, mas é repleta. Os vitrais, todos os vitrais da catedral têm os nomes dos líderes da igreja passada. Embaixo de cada uma das, acho que são 12 alas, de cada uma daquelas alas há o corpo de alguns pastores sepultados ali, né? Sir Isaac Newton, né? Aquele grande pai da física, né? Cristão, protestante, reformado, né? Cheio do espírito, escritor de livro, comentarista bíblico, né? Que o pessoal acha que ele era ateu. O cara foi um comentarista bíblico tremendo, está sepultado ali embaixo. Então tem, irmão, é muito símbolo lá dentro, mas tem muito símbolo lá dentro. Diz aqui que não tem imagem, mas o resto tem lá. É o símbolo máximo da nossa fé protestante. Então, o simbolismo, irmãos, é uma coisa que sempre vai trazer à memória a ideia de que eu pertenço a um grupo X. Ponto. É que nem o peixinho de Ictus, né? O Ictus, isso, o Ictus. O Ictus, na verdade, o pessoal diz que, sabe o símbolo eu desenho só ótimo, né? Você pode perceber, né? Mas o peixinho, né? Cruza o rabinho. Cruzar o rabinho deu, né? Ficou observando, fazer de novo, ficou muito bom. Parece um piranha aí que eu dentro. O Ictus é o como é que o acróstico do nome de Jesus, né? Lembra, né? Eu esqueci isso. Ictus quer dizer Ius Theos Soter, não tem um nome aqui. Jesus Cristo Ius Theos Soter. Jesus Cristo Ius Theos Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Isso é o que peixe quer dizer. O acróstico de Ictus, né? O acróstico de peixe no grego quer dizer Jesus Cristo Ius Theos Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E esse é o símbolo, por quê? Segunda cultura, para dizer que eram cristãos, os caras chegavam lá e faziam. Isso aqui é história, tá? Isso é verdade, não. Vamos fazer o seguinte: é para saber que você é um crente, não, perseguição explodindo no mundo romano, o cara chegava lá e. Quinta-feira. Fazia o símbolo, e hoje chegava lá e fazia o quê? Se era crente, não tinha paz do Senhor, irmão. Não tinha paz do Senhor, eu dizia, paz do Senhor. Era sinal que era um crente, porque era uma forma, não sei se isso é verídico, não sei o que é história. Mas o cara fazia o símbolo lá no peixe, lá. Se fizesse o símbolo do peixe, que era crente. Um vinha fazer um risco do lado, era crente, só os que não sabiam. O outro ia lá e trançava do outro lado. Se trançava, e daí o outro vinha lá e dizia para o Senhor, amém, está com o olhinho no meio. Amém. Sim, mas o símbolo do peixe que era isso. Porque confessava Jesus Cristo, não só Jesus Cristo, Deus Salvador. Só os cristãos sabiam disso. Não, os caras eram para frente. O pessoal lá em cima, matando o crente, aquela coisa toda, e o pessoal lá embaixo do cemitério, lá pregando.
E Bíblia, velho, o pessoal sendo batizado no Espírito Santo, Pentecoste pegando, em cima o pessoal sendo comido vivo lá pelo leão, embaixo fogo pegando. Né? Parece que Deus está fazendo assim, a semente tem que ir mais na terra, né? Está semeando a próxima colheita ali, né? Matavam 1000 hoje, quando era amanhã, mataram 10.000 crentes. Na inauguração do Coliseu, em 100 dias mataram 10.000 crentes mortos em 100 dias. O pessoal tinha crente para matar, né? 10.000 crentes. E aí acabou com a igreja. Aí que o negócio pegou. Aí quanto mais matavam 10.000, não via 20. Eu nunca vi crente para ganhar crente, né? O cara perseguido, aí que o negócio pegava. Vamos fazer o quê? Matamos crente em Roma, vamos vazar para outra cidade. Aí sim, aí tinha 10 crentes aqui, já foi para 10 cidades diferentes, para cada cidade, já lá já começava a pregar. E pregar. Eu penso agora, esse povo, né? Mais crescido. E o pior é que hoje que é impossível acabar por causa que ele pregava, já tinha outro pregador lá, já tinha outro lá. Mataram um aqui, não tem outro lá. Vamos lá. Página 16, gente. Ritos. A gente dá um pouquinho, temos minutos ainda. Alguma dúvida sobre símbolos, gente? Alguma dúvida sobre símbolos? Não? Vamos lá. Os símbolos dos cristãos, é isso aí. Ritos agora. Página 16. Eu não vou ler, eu não sei muito ler. 16. Vai lá atrás, parou lá atrás. Irmão Otávio. O rito é a ação sagrada reservada para simbolizar o relacionamento com o divino, segundo Shawi. O rito é uma cerimônia em que gestos determinados, palavras determinadas, objetos determinados, pessoas determinadas e emoções determinadas adquirem o poder misterioso de presentificar o laço entre os humanos e a divindade. De modo geral, todas as religiões têm os seus ritos, sacrifícios, bênçãos, exorcismo, invocações, entre outros. O rito tem por objetivo apontar para o transcendente, o infinito, e o faz de maneira simbólica, permitindo o extravasamento da religiosidade do ser humano. Olha só, dentro desses ritos existem os ritos de iniciação e o rito fúnebre. Vê qual mais tem aqui na seguinte. Iniciação e rito fúnebre. Iniciação, por exemplo, irmãos, é a passagem onde a pessoa passa a ser membro de algo. É um rito de passagem. Por exemplo, nós, o batismo. Né? O que vai falar no livro ali. O batismo, o cara é iniciado na religião cristã quando ele aceita Cristo. Mas qual é o rito de passagem? É quando ele passa pelo batismo. Foi batizado, não é membro. Então o cara foi batizado, nas águas sempre fala sobre isso. Batismo, irmãos, por que batismo é a imersão nas águas? Por que a gente batiza, a gente imerge nas águas? Por quê? A palavra batismo significa... Imersão. A palavra batismo vem do grego baptismo. Baptismo significa imergir, mergulhar. Isso é uma forma de entrar. Por exemplo, a pessoa para entrar, um judeu homem para o judaísmo, ele tem que passar pela circuncisão. O cara poder ir lá para o centro de macumba, ele tem que passar por uma consagração lá. E assim por diante. O cara ir participar dos maçônicos, o cara tem que ter uma iniciação e passando, não sei qual é a forma ali, que ele não entende nada. Mas qual é a forma, ele tem que fazer, enfim, tem que passar por isso. Uma pessoa para ser católica, ele vai ter que ser batizado nas águas, mas aí com aspersão. E assim por diante, são ritos de passagem, que ele deixa uma pessoa para fazer parte de um grupo agora. Deixe a sua fé para fazer parte de uma religião. Isso são ritos de passagem. E tem os ritos fúnebres, é que eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. Isso é interessantíssimo. E escuta, é verdade que Paulo batizava também com aspersão também? Tem uma história, eu prefiro não acreditar, né? Mas tem uma história, porque para defender a tese de Paulo batizava também, porque quando é que o batismo, porque o batismo em aspersão, ele é muito posterior a isso. Porque o batismo em águas existia desde os tempos do judaísmo, muito antes do cristianismo, antes da era da graça. Por quê? O João Batista vem batizando por quê? Jesus não tinha batizado ninguém, irmãos. Por que João Batista veio com o batismo? O batismo que era feito pelo arrependimento já existia dentro do judaísmo. Era uma forma de a pessoa entrar para o judaísmo também. Era uma forma de a gente se arrepender, então já existia aquela cultura do batismo. E o batismo por aspersão é muito posterior. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se não falha a memória, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam morrendo, muitas pessoas morrendo sem passar pelo batismo. E para o catolicismo, e para a igreja protestante também, não era inaceitável aquilo. Então eles começaram a batizar com aspersão. Era batizar com aspersão. Isso é muito posterior. Então eu já ouvi isso aí sobre Paulo também, mas eu não acredito porque não tem como negar também a ideia de que naqueles dias podia ter esse tipo de batismo.
Porque a gente sabe o batismo por imersão, que já existia assim no judaísmo. Mas eu não creio que Paulo batizasse com uma aspersão, não. É uma forma de você tentar acrescentar, fazer com que essa forma de batismo, se fosse Paulo fazia, então peraí, não podia acontecer. Pode ser feito hoje, mas eu acredito que não. Não tem base bíblica nem história para defender essa tese. É ovelha deles? Aqui é um exército de terracota. Isso são ritos de passagem. Parece ovelha mesmo. Tem umas ovelhas aí, tem uns cavalos na ovelha. Mas não é ovelha não, que é um exército de argila. Deixa eu colocar em casa. Quando eu li na primeira vez, eu também achei que era ovelha, só que quando eu li melhor eu vi que não era. Esse é o exército de terracota. Esses são ritos fúnebres. Por quê? São ritos fúnebres. São aqui na China. Aqui é o imperador, deixa eu ver se eu não acho o nome do imperador aqui. O imperador é Aoyin. Esse imperador deixa eu ver aqui, foi descoberto em 1974 isso aqui. Tá? Foi descoberto em 1974. É o exército de terracota, são 8.000 soldados, 130 carruagens, 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria. Aqui isso aqui foi esculpido porque quando o imperador Aoyin morreu, ele foi sepultado com um exército, porque quando ele ressuscitasse na vida eterna, enfim lá, ele tivesse o exército com ele. Foi sepultado muitos tesouros, muita coisa que o pessoal roubou já. Mas foi sepultado muitas, isso aqui foi descoberto, irmãos. Olha, todos intactos. Estava subterrâneo. Esse é o exército de terracota. Por quê? No rito fúnebre, para eles, para a vida eterna, ele tinha que entrar lá rico. Da mesma forma que os reis do Egito, os faraós, eles eram sepultados com muito tesouro. E, por exemplo, se o cara for sepultado, ele era sepultado com as suas esposas. Se a mulher estivesse viva, era sepultada também, acabou. Né? A mulher não, vai morrer junto, acabou. Porque ele tinha que, na eternidade, tem que ressuscitar com as suas esposas. Então tem até cultura, tem até aquela cultura, irmãos, que as mulheres eram sepultadas vivas ainda. Né? Porque a mulher só a mulher do imperador mesmo, acabou. Morreu o rei, acabou-se. Sepultava ele com parte dos seus tesouros e com o exército junto, para ressuscitar na outra vida com o que ele possuía. Então aqui foi feita uma forma de, quando esse homem morreu, eles fizeram sepultar tudo que eles tinham junto. Na verdade, foi esculpido, irmão. Pensa quanto tempo faz isso aqui. Nossa, veja bem, foi feito ao longo dos anos que foi feito. Foi se preparando, né? Aqui o Egito. O Egito, na verdade, as pirâmides do Egito nada mais são do que um cemitério. São o cemitério dos reis. Né? As pirâmides que há lá. Aqui tem a esfinge, né? O pessoal praticou tiro de canhão durante uma das guerras lá, né? No nariz da esfinge. Essa é a maior, se não me engano, que é a de Gizé, que é a maior pirâmide de todas. É incrível a arquitetura. É onde? No Egito. É incrível. Incrível a arquitetura. É incrível. A forma que eles fizeram as entradas, os acessos, a ventilação, é incrível. Eu vi o cara esses dias, entrando em uma delas, irmãos. Que daí hoje em dia tem todos os corrimão para entrar, né, e tal. O cara passando por um lugar que não tem como passar um ser humano ali dentro, uma pessoa adulta. E ele vai indo, e de repente vai se abrir. É incrível, a ventilação, o calor é insuportável, mas a ventilação, o fato de ter ar para respirar lá dentro, isso aí. Os caras eram muito inteligentes. Os egípcios foi a maior, talvez a maior sociedade antiga de todos os tempos. A mais evoluída. E as pedras são pedras gigantescas. Como é que eles colocaram, fizeram isso para empilhar? São gigantescas as pedras. Não são pedrinhas assim, ó. São pedras gigantescas. Tem muito sangue. Aqui é os vikings. Os vikings eles eram sepultados com tesouros para a vida eterna. Quando eles ressuscitassem lá, eles tinham ter uma coisa, eles sepultavam com comida, com as armas, com pedra, pensa bem. Sepultavam tudo isso. Colocavam tudo dentro do barco, uma coisa boa, não era coisa boa, não, já que é porco, não vai colocar qualquer coisa, né? É coisa boa eles colocavam, mas coisa boa, tesouros, enfim. E aí depois, se tivesse tudo pronto lá, eles colocavam fogo. Por quê? Eles colocavam o barco lá, um arqueiro e uma flecha, já viram aquele filme de Viking, né? Pá, colocavam fogo, porque era queimar tudo, né? A gente vai ver depois sobre o pessoal da Índia, né? O pessoal da Índia também faz isso, coloca fogo no corpo, só que tipo assim, não tem nem queimar o corpo, né? Fica buscando nós fechando fome. Fala, querido. Uma vez, se não me engano, eu vi um vídeo sobre isso. Eu acho que, se não me engano, eles tacavam fogo nos navios e mandavam, segundo a religião deles, existia um salão chamado Valhalla. Aí, boa, Valhalla. Isso aí. Sala pensada. Valhalla. Isso aí é. E as duas moedas nos olhos. Duas moedas nos olhos. Exatamente. Aí esse aqui já é os gregos, por isso esfinge. Aí a gente fala depois. Esse aqui, o Taj Mahal, todo mundo acha um castelo, Taj Mahal é um cemitério. Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é a esposa, deixa eu ver se eu acho aqui Taj Mahal. Deixa eu ver a esposa, aqui ó. O nome dela não vou conseguir pronunciar. Não vai ter como pronunciar. Enfim, é muito.
Mas foram 20 mil homens mortos para construir isso aqui, irmão. Morreu 20 mil pessoas para fazer isso aqui. Isso aqui foi feito, é a joia da Ásia, digamos assim. É muito lindo. Assim. Só em terra limpa ali. Só que só tem o corpo de uma mulher sepultada, só da princesa. É a maior prova de amor que existe, diz o escritor, né? Porque é uma forma de amor física que existe, né? Ele fez para honrar sua esposa, então ele amava ela. Mas é um cemitério. Matou 20 mil para honrar a esposa. Mais ou menos. Lindo, né? Coisa mais romântica. Mas o pessoal morreu durante a unção, né? 20 mil homens, né? Um dos 3 sepulcros de Jesus, irmão. Aqui está o negócio também, né? Aqui estão os 3 sepulcros de Jesus, que dizem que foi um deles, foi o que Jesus morreu, pode não ter sido nenhum deles, né? Aqui a entrada, isso que é interessante, legal, que tinham para acesso. Na verdade, o sepulcro que eu acredito que Jesus estava, ele tem uma volta um pouco mais para cá. E pela porção geográfica, né? A mesa de pedra está do lado aqui, né? Isso é tremendo, né? A mesa de pedra. Quem já assistiu o Crônicas de Nárnia, né, vai lembrar da mesa de pedra, né? Quem assistiu o Crônicas de Nárnia, o primeiro, né? A bruxa, o guarda-roupa, o leão, a bruxa guarda-roupa, né? A mesa de pedra foi quebrada, né? Quem já assistiu, esse aqui é o cristianismo, é o que o C.S. Lewis quis escrever naqueles filmes lá. E a Disney foi lá e... Sim, o C.S. Lewis escreveu, né? O C.S. Lewis escreveu, e daí a Disney foi lá e fez um filme massa, né? Para nós, né? Quando descobriu que era cristão mesmo, já abandonaram o projeto, eles pagaram uma fortuna para não fazer o segundo, né? Mas tem. Sim, aqui. Tem 3 filmes. Sim. E aí eles não, tem mais, tem o Príncipe Cássio, tem o... Sim, o projeto sigue em frente. Sigue em frente. Porque quando descobriu que era cristão, porque não, irmãos, C.S. Lewis era colega de Freud. C.S. Lewis é colega de Freud. Freud é o pai da psicanálise. Freud é um cara ateu demais. E C.S. Lewis ele se converteu, mas ele não podia assumir a fé dele naqueles dias. Porque como é que um ateu estudioso vai assumir a fé dele? Não tinha como. O que ele fez? Ele se converteu e começou a escrever cartas e livros com uma linguagem subliminar, apresentando o cristianismo. A única prova que existe, tanto é que a prova que existe que C.S. Lewis morreu crente, e para eles, né, que esses escritos dele hoje, livros que hoje perduram aí, são dele, enfim, é porque tem um livro escrito Cartas de Lewis para Freud, em que Lewis escreve cartas para Freud, tentando convencer Freud sobre a existência de Deus. Né? Esse aqui é o grego, e sim, é a crença de quando o cara morreu no mundo grego, eles colocavam o corpo dele sobre uma fogueira, 2 moedas nos olhos, né, 2 moedas para o barqueiro, e o barqueiro vinha, pegava ele, passava pelo rio Esfinge, né, da morte, e levava o reino dos mortos. Né? Já louco, né? Sempre podia se morrer. Né? A nossa versão de céu é melhor, né? Pelo amor de Deus, né? 2 moedas nos olhos ali, né? E passando de pagar o barqueiro. Eu assisti alguns filmes assim, irmão. Pensa que ele chega aquele barco lá, com aquela gadanha, né? Que foi na mão lá. Se o cara estiver bem morto, ele mata ele mesmo, né? E aí, como um dos mortos. É fora, os bichos aí não, coisa fora. Aqui é no hinduísmo, tá? Também queima os corpos. Só que eles falam o seguinte, eles jogam no rio, no Ganges. O Ganges é um rio santo, os mais poluídos do mundo. E não aceitam, a Índia não aceita tratamento do Ganges. A ONU, porque o Ganges é um rio histórico, né, irmãos? E aí a ONU se propôs a tratar o Ganges, sabe? Não, o Ganges é um deus, como é que vamos tratar um deus? Eu preciso de ajuda? O Ganges é um rio podre, mas podre. Tudo. E daí esse aqui vai chegar pro rio. E o pessoal toma joga no rio, toma um banho lá dentro. Só que é o seguinte, lá não tem medo de queimar lá dentro da água, vai afundar o barquinho, né? Aí fica nos cantos, assim, pedaço de corpo morto lá dentro, os cachorros lá e comem. Pedaço lá. Então é normal você entrar no Ganges assim, e se aqueles pessoal que vêm se purificar, aqueles sacerdotes extremamente magros, né? Tem um cara lá que está não sei quantos anos com a mão levantada para cima, irmão, já. O braço dele assim, ele está todo deformado, que não baixou mais a mão. 40 e poucos anos. Assim, sabe o que é tremendo, irmão? E ele levantou a mão e não baixa mais. E não baixa ainda, agora já... percebe que coisa demoníaca? Porque ele podia fazer assim na frente do outro e baixar em casa. Né? Mas não baixa em lugar nenhum. Tanto que aqui está todo deformado o braço dele já. Né? Então aí é um rito de passagem, em que o corpo é queimado. A gente percebe, ó a poluição do Ganges. Ó a sujeira. Água preta. Então, são ritos de passagem. Nós cremos o que, irmãos? Nosso membro é muito fácil, né? Morreu, sepulta, a alma está na glória e acabou. Ainda bota as coisas mais simples. O evangelho é simples. O que é o reino de Deus? Semeou aqui na terra, vai colher aqui na terra, semeou aqui vai colher na eternidade, amém? Mas passou para o plano divino aqui, morreu preparado, fechou os olhinhos e acabou, vida eterna. Vou ficar dentro de uma gaveta eu.
Eu vou pro céu, não tem onde colocar. Se quiser quem embaixo, quem leva o cachorro comer com o dedo, joga de mato. Pode dar, eu falo, me der uma cova rasa, não importa, eu quero ver a eternidade. Se o meu corpo, mas daí Jesus vai vir, vai abrir o mar, vai dar os seus mortos, não vai do mar. Não, o cachorrado e comeu, pode devolver pra cá agora. Dá um corpo de volta aqui. Aí, mano, sabe? A gente, bem na verdade, isso é um livro de passagem, tá? Se o livro de passagem vai terminar por aqui, para não entrar no conteúdo. São livros de passagem. São formas de que. Pergunta, né? E se a pessoa foi transplantada, quem ressuscita com. Vai tirar o meu cara, vai ver o coração do outro lá, né? Se tirar o coração, morreu o outro ali, Jesus ressuscitou. Sabe por quê, irmão? Nossa mente não consegue compreender a grandeza de Deus. Então, aí Deus, sabe, diminui Deus, né? Eu sonhei subido 2 vezes, é o quê? Oi? Eu sonhei subido. Sou eu que tinha subido? Sonhei subido. Vai na praia do sonho e vai. Vamos juntos. Davi vai. Não, mas sério, eu sonhei subido 2 vezes. Glória a Deus. A primeira eu ouvi uma voz, a outra. Já na terceira vai, eu também. Tive essa visão também. É melhor sonhar pro céu do que não. Só que eu não vi claridade nada, não foi normal. Aí te preocupa, hein? Te preocupa, hein? E aí? O céu é de glória, então. Não, é só subir, Eu só subi, eu pedi pro profeta um diálogo. Vamos morar hoje depois aí. Eu disse que era trajetória da vida espiritual, né? Trajetória. Não sei, né? Mas Será que tu estava indo pro condomínio da Lula? Gente, uma pergunta? Menos dentro do céu ainda é uma pergunta? Meio escuro e meio quente. Ô José, talvez tu estava indo pro condomínio lá em Marte, sabe que tu construiu lá, sai de pra lá, Eu vi um gato de 3 pontas lá, né? Vi um gato de 3 pontas lá, não era por risoto não, né? Gente, é isso por hoje, pessoal. Amém. Dúvidas? Sim, cada uma também. Isso não é fácil, né? Uma pergunta, gente, não? Deu um monte de Juliano, posso mostrar ele? Na verdade, nessa parte de religião, isso já vem do ser humano mesmo, né? Procurar algo para ele adorar. Sim. Procurar algo para... Então isso é da essência praticamente do ser humano, né? Na verdade, essa é uma das, quando a gente fala dessas 12 grandes verdades que provam a existência de Deus, é isso, né? Porque, como o irmão falou, a lógica que se Deus fosse algo inventado, né? É curioso que todos os povos, como foi falado, né? Mesmo os que não creem em Deus, mas todos creem em um ser supremo, em vários seres supremos, uma força superior. E se Deus não existisse, como essa natureza humana podia imaginar algo assim em todos os povos? Né? Então é algo interessante isso, né? A crença